Olá, nessa videoaula falaremos sobre função de primeiro grau. O que é uma função de primeiro grau? Denomina-se função do primeiro grau ou função afim toda função do tipo f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b, com a diferente de zero. O a tem que ser diferente de zero, porque senão ele vai eliminar aqui a nossa variável x, ficando uma função constante y igual a b. O que é o a? O a é o coeficiente angular, é o que me dá a inclinação da reta, e o b é o termo independente. Quando a gente entende o gráfico de uma função, a gente entende muito sobre a função. Então vamos estudar o que acontece com o gráfico de uma função do tipo ax mais b, que é a função de primeiro grau. O gráfico de uma função de primeiro grau ele vai ser sempre representado por uma reta oblíqua ao eixo y, ok? E tem as seguintes características. Se a função for crescente, nós temos uma reta dessa forma aqui, ó. À medida que eu aumento os valores de x, os valores de y vão aumentando também. Então, nós temos uma função crescente quando a, ou seja, o coeficiente angular, for maior do que zero. Então, toda vez que eu tenho uma função crescente, eu vou ter lá meu coeficiente angular positivo. Uma função vai ser decrescente quando a for menor que zero. E nós temos uma reta com essa característica aqui. Veja como é simples, né, construir um gráfico de uma função de primeiro grau. A princípio, nós vamos fazer bem tranquilo. Vamos atribuir alguns valores aleatórios para x para ver o que a gente encontra lá com y. Então, eu montei aqui uma tabelinha, atribuí aqui, ó, quando x for menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, menos 1, menos 5. Quando x for menos 1, y é menos 3. Quando x é 0, y é menos 1. Quando x for igual a 1, y é 1. E quando x for igual a 2, y é 3. No plano cartesiano, como é que isso vai funcionar? O eixo coordenado aqui, ó, do plano cartesiano, você tem um eixo aqui horizontal, que é o eixo x, e aqui eu tenho o eixo vertical, que é o eixo y. E aqui eu vou atribuir cada par ordenado, ou seja, cada pontinho que eu vou colocar aqui agora no plano cartesiano, ele vai ter um endereço em x e o seu respectivo aqui correspondente em y. Ou seja, o ponto menos 2 para x e menos 5 para y é este ponto aqui, ó. Quando x for igual a menos 2, y é igual a menos 5. Agora eu vou pegar o ponto menos 1 e menos 3. Quando x for igual a menos 1, y é igual a menos 3. Quando x é igual a 0, y é igual a menos 1. Quando x é igual a 1, y é igual a 1. Quando x for igual a 2, y é igual a 3. Agora repare que os pontos nos dão a ideia de quê? Muito bem, nos dão a ideia de uma reta. Então, todo correspondente que você pegar aqui, qualquer valor que você atribuir para x, com certeza você vai achar um y aí nessa reta que satisfaça a relação entre x e y feita acima. Lá. Y é igual a 2x menos 1. Então, por isso que sempre o gráfico de uma função de primeiro grau vai ser uma reta. Tá bom? Só que, por lógica, né, assim, de um jeito mais coeso de pensar, se é uma reta, eu não preciso de tantos pontos assim. Por quê? Porque basta 2 pontos para determinar uma reta. Então, a gente vai fazer o gráfico a partir de agora, sempre por 2 pontos. E não vamos pegar 2 pontos quaisquer. Nós pegaremos aqui 2 pontos cruciais para o entendimento de uma função de primeiro grau, que são as interseções com os eixos coordenados. Ou seja, toda função de primeiro grau, né, intercepta o eixo x na sua raiz, ou seja, quando x é igual a 0. Então, nós temos aqui o plano cartesiano, a raiz vai ser o ponto em que a sua função vai tocar o eixo x. E temos também o termo independente, que é o b. E temos lá no seu eixo y, sabemos onde a função vai passar ali no y. Agora é só ligar esses 2 pontos. Pronto, simples assim. Vamos fazer um exemplo para a gente ver que é bem mais fácil fazer um gráfico de uma função de primeiro grau com os pontos, né, com os eixos, as interseções com os eixos coordenados. Então, como é que ficaria? Ó, exemplo, construa o gráfico da função menos 2x mais 4. Então, inicialmente, vamos calcular a raiz. Menos 2x mais 4 vamos igualar a 0. Menos 2x igual a menos 4. 2x igual a 4. X igual a 4 meios, que é igual a 2. Então, agora eu vou colocar lá no eixo x o ponto 2, ok? Agora eu preciso do termo independente. O termo independente é o b,
Quem que é? Só olhar a sua função, olha lá. Quem que é o B aqui, ó? Muito bem, B4. Então, nós vamos lá no plano cartesiano e vamos colocar esse pontinho lá. Agora, basta ligar os pontos. Pronto. Simples assim. Está feito o gráfico de uma função de primeiro grau.